Olá, meu nome é Paula Costa, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e essa é a quarta aula da disciplina A513, Circuitos Elétricos. Até o momento, na disciplina, a gente tem trabalhado com circuitos mais simples, que têm fontes de corrente, fontes de tensão e resistências. Isso significa que tem sido fácil para a gente obter as relações tensão-corrente, porque a gente tem simplesmente aplicado a lei de Ohm. A estratégia na disciplina é primeiro apresentar algumas técnicas de análise de circuitos, com circuitos mais simples, usando bipolos resistivos, e depois que vocês adquirem a prática, o domínio das técnicas de análise, aí então a gente sofistica o circuito com indutâncias e capacitâncias. Então, todas essas técnicas que a gente está vendo agora, elas vão ser utilizadas lá na frente também, com a diferença de que lá na frente os circuitos vão ser mais complexos e aí a gente vai focar em aspectos do comportamento físico do circuito e também de como que o seu comportamento é alterado quando a gente começa a incluir outros tipos de bipolos. No segundo momento da disciplina, a gente viu as leis de Kirchhoff das correntes e das tensões, certo? E a gente viu que essas leis permitem que a gente equacione o circuito por completo. Mas, muitas vezes, na análise de circuitos, a gente não está interessado em resolver todas as tensões e correntes, descobrir todas as variáveis do circuito. Às vezes a gente está interessado em focar em saber qual que é a corrente de um determinado ramo, qual que é a tensão de um determinado nó, qual é a energia consumida por um determinado bipolo, né? E, portanto, a gente consegue desenvolver métodos que direcionam a análise do circuito para um equacionamento mais rápido, focado naquilo que se deseja encontrar primeiro, vamos dizer assim. Né? Um método de análise mais eficaz para determinados tipos de problema. Então, na última aula foram apresentadas as análises de nós e de malhas, né? Que são dois métodos de análise análogos. A ideia é que vocês não vão aplicar os dois para solucionar o circuito. A ideia é que vocês vão optar por um ou outro, né? Então, a partir de agora, vai ser cada vez mais importante que quando vocês forem olhar um problema de análise de circuitos elétricos, vocês prestem atenção à topologia do circuito, a qual é o objetivo da análise, e com base nessa análise inicial, vocês decidam qual a melhor abordagem de solução. Então, num determinado problema, vocês podem optar pela análise de nós, em outro problema, vocês talvez julguem que a análise de malhas é a mais simplificada para resolver aquele tipo de problema. E a grande validade de ter esses métodos de análise, conforme foi apresentado na última aula, é que a gente tem uma abordagem metódica, né, que estabelece uma sequência de passos clara para essa análise. Por consequência, né, se a gente segue esses passos, a gente acaba chegando na expressão de equações de maneira uniforme do circuito. Isso acaba acarretando menos erros, porque nós ficamos mais atentos aí às armadilhas típicas da análise, e aquilo que eu julgo mais importante. Não importa a complexidade do circuito, esses algoritmos de solução, eles fazem com que a gente sempre saiba por onde começar. Então, essa é a grande validade de nós termos processos em engenharia, né? A gente sempre sabe como abordar o problema se seguir um determinado processo que comprovadamente nos auxilia na solução do problema. E nessa aula, a gente foca em adaptações das análises de nós e de malhas para aqueles casos onde o método que foi apresentado, ele não trata por completo. Então, nessa aula eu vou recuperar um pouco que tipo de situação é essa, que a análise de nós, a análise de malhas, acaba não conseguindo equacionar adequadamente o circuito, né? E quais são as adaptações que a gente tem que fazer para que a gente consiga resolver o problema. Então, apenas para recapitular, todos os diagramas
e exemplos dessa aula, eles estão presentes lá no capítulo 4 do livro do Wright, Kamerley Durbin, né, 8ª edição. Então, quem quiser se aprofundar no assunto, pode fazer os exercícios e encontrar outras explicações lá nesse capítulo 4. Para começar, eu vou recapitular com vocês a análise nodal, o passo a passo, né? E depois vou mostrar onde exatamente que a gente começa a ter dificuldade. E por último, eu mostro como que a gente aborda a questão, tá? Então, relembrando os passos da análise nodal, a gente começa contando o número de nós do circuito. E muitas vezes se faz necessário, ou é uma boa prática, redesenhar o circuito para que fique mais evidente aí quais são os nós do circuito. Em seguida, a gente define o nó de referência. Eu vou dar uma paradinha aqui nesse ponto, porque esse sempre costuma ser um ponto de dúvida dos alunos, né? Afinal de contas, o que é esse nó de referência? É o terra do circuito? Então, pode ou não pode ser o terra do circuito, tá? Quero mostrar para vocês que isso, na verdade, não é tão relevante, né? Então, eventualmente, em alguns circuitos, o terra vai estar desenhado explicitamente, por meio de um símbolo de terra. Outro parênteses aqui, o símbolo de terra, ele pode ter diferentes significados, tá? Então, vocês podem encontrar esse símbolo que eu acabei de desenhar, ou vocês podem encontrar um símbolo diferente, como esse aqui. Vale destacar que toda a simbologia de circuitos elétricos, ela carrega significado, tá? Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o significado desses símbolos, tem que recorrer ali aos padrões que são utilizados pela área, né? Em particular, existe aí um padrão I3E que regulamenta ou que estabelece o significado de toda a simbologia de diagramas de circuitos elétricos, tá? Para quem não conhece, o I3E ela é uma associação profissional, né, que foi criada lá no século XIX. Inicialmente, ela trazia a sigla Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, algo dessa linha, mas hoje em dia a sigla não existe, a gente simplesmente se refere ao I3E como uma associação, virou um nome, né? Hoje em dia também, o I3E, ele é uma associação profissional que abrange várias áreas da engenharia, engenharia aeronáutica, engenharia biomédica, existe a Sociedade de Engenharia da Computação, a Sociedade de Engenharia e Educação, então o I3E é a maior associação profissional do mundo e abrange diferentes áreas da engenharia e, dentre outras coisas, o I3E trabalha junto ou com a indústria ou com os profissionais no estabelecimento de padrões que são usados na área de engenharia, certo? Então, se algum dia vocês foram comprar algum computador e, sei lá, escolher o modelo do Wi-Fi, da placa de Wi-Fi do computador, talvez vocês já tenham esbarrado com uma placa que é uma placa Wi-Fi I3E 802G, por exemplo, certo? Então, isso indica qual é o padrão técnico que aquela placa de Wi-Fi que está instalada no seu computador, que ela respeita, tá? Então, o I3E, ele tem toda essa interação com a indústria e com os profissionais da área, para definir padrões para a área, né? Mas não é só isso que ele faz, ele também financia uma série de conferências, né? Promove conferências, publicações científicas da área, enfim, fechando parênteses aqui, tudo isso para dizer que a gente tem os padrões de símbolos também, tá? Então, esse terra que está desenhado aqui na tela significa que é um terra de chassis, tá? Então, muito provavelmente vocês já viram, às vezes, numa máquina de lavar,
que tem lá um fiozinho em geral, tem a capa verde com listrinhas amarelas, é um padrão, né, que indica que aquele é um fio terra. Ele vai conectado ao chassi né, a carcaça da máquina de lavar, né, e ele vai conectado ao terra físico da sua instalação elétrica por meio da tomada, tá? Então, o terra de chassi é esse mecanismo de garantir que a carcaça do equipamento está aterrada, que não vai haver aí uma diferença de potencial entre eventualmente o circuito de comando e a própria carcaça. O carro, por exemplo, ele é um circuito que o chassi não está aterrado, né? Então, por isso que às vezes a gente pode ter uma descarga elétrica num dia lá que tá muito seco, etc. O carro em movimento acumula cargas. Como ele não está aterrado, às vezes a gente vira o terra do carro. Então, ao entrar em contato, a gente leva uma descarga, porque o carro descarrega por nosso corpo, né? Então, esse é um símbolo de terra de chassis. O outro símbolo que eu mostrei primeiro, ele é um terra mais genérico, vamos dizer assim. Ele só indica que esse é o ground, né? Às vezes a gente vai ver assim, GND, tá? Do inglês ground, né? O terra do circuito. E existem outros símbolos aí, que quem tiver curiosidade pode recorrer a essas normas que eu comentei. Existe uma norma específica do I3E que especifica toda essa simbologia. Mas voltando, quando a gente tem um terra explicitamente desenhado, então aquilo lá é o zero, um ponto de potencial 0 volts do circuito, né? Mas no caso do nosso circuito original aqui, eu não tinha um terra desenhado. E nesse caso, eu escolho o ponto de referência. Poderia ser o nó 1? Poderia ser o nó 2? Poderia também. No caso, eu optei por aquele nó que tinha mais ramos conectados. A gente discutiu isso na última aula. E aí, significa que esse ponto vai estar com 0 volts, né? Isso não é tão relevante. O que é relevante é que a partir daquele momento, para equacionar o circuito, né, eu passo a adotar esse nó como referência, como se fosse de 0 volts, né, e equaciono o meu circuito considerando as diferenças de potencial em relação a esse nó de referência, ok? Lembrando que o que é o grande foco aí para nós são sempre as diferenças de potencial, né? Porque são elas que promovem essa tensão elétrica que proporciona o fluxo de cargas de um ponto do circuito ao outro, né? Então, o nó de referência é algo que não se você tiver um terra no circuito, você assume ele como nó de referência, né? Porque é como se você forçasse que aquele fosse o ponto de 0 volts, mas não havendo terra, assumam um nó de referência pela estratégia que seja mais conveniente para a análise, e a partir daquele momento, passe a considerar todas as outras tensões do circuito em referência àquele nó, tá? E mantenha-se coerente no equacionamento, porque lá no final vai dar tudo certo, você vai encontrar as diferenças de potencial que você precisa na resolução do seu problema, ok? Bom, fechado aí esse enorme parênteses, vamos continuar aqui nos passos da análise nodal. Então, eu contei o número de nós, eu defini o nó de referência, né? Em seguida, eu nomeio as tensões de nós. Por quê? Porque na análise nodal, as incógnitas vão ser exatamente essas tensões de nós. Então, não percam a visão de que na análise nodal, para equacionar, eu me preocupo com as correntes de nós, mas as incógnitas que aparecem lá nas equações são as tensões,
certo? Então, uma análise muito conveniente quando eu quero determinar as equações nos diferentes pontos, as tensões nos diferentes pontos do circuito. E aí, o que eu tô destacando nessa imagem é que, mais uma vez, né? Uma vez assumido o nó de referência, eu posso simplesmente nomear as minhas tensões de nós, ok? E escrevo as leis de Kirchhoff da corrente, né? Eu escrevo as equações da lei de Kirchhoff da corrente para cada nó, com exceção do nó de referência, ok? Então, novamente, na análise nodal, no caso aqui eu tinha um circuito de 3 nós, eu obtive n menos 1 equações, né? O número de nós menos 1 equações, uma para cada nó do circuito, então, na verdade, essa equação aqui é desse nó, basta ver lá a aula anterior, certo? A segunda equação é do nó 2, né? E agora eu posso reorganizar essas equações e obter o valor das incógnitas que eu procuro.